questão de... Nessa questão de transmissão, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu tive uma reunião com um pessoal de Goiás que trabalha com parceria comigo. Tem um professor que foi meu colega de mestrado aí na UFSC. Olha, eu fiz mestrado em 94, acho que você não era nem nascido. De 94 a 96. E aí o professor Ivens foi meu colega naquela época, nós éramos mestrandos, e ele em seguida foi para Goiás, fez esse concurso, e hoje é vice-diretor lá do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. E ele trabalha com a IoT também, só que ele é do hardware, né? Então ele desenvolve os dispositivos. E alguns anos atrás ele desenvolveu um dispositivo, até depois eu vou ver o link para vocês acessarem e ver a nuvem que eles criaram lá com a base de dados. Eles criaram um dispositivo para medição da qualidade do ar. E esse dispositivo está em funcionamento, né? Está coletando dados. Agora ele está sendo chamado para colocar esses dispositivos em outros ambientes da universidade. Então, outros, porque lá a Universidade de Goiás é assim, tipo o nosso campus aqui de Floripa, ou talvez maior, porque eles têm mais cursos concentrados, assim, a área deles, dos campos, são muito grandes, porque a área da cidade de Goiânia ali é maior. Né? Enfim, é um campus, sei lá, talvez tipo da URGS lá no Rio Grande do Sul, uma coisa gigante. E agora, então, alguns cursos estão chamando ele para implantar esse dispositivo de medição de qualidade do ar para fazer outras análises de dados. Então, tipo, principalmente agora com esse retorno presencial das aulas, né, a questão do Covid, para ver saturação de oxigênio dentro da sala, para ver uma série de coisas que dá para medir. Então, ele está transformando esse dispositivo que começou como uma pesquisa em um dispositivo agora que está virando um cara de produto e daqui a pouco pode ser utilizado para outras coisas. Então, assim, isso tudo para dizer para vocês que assim, existe muita coisa para ser feita que envolve esse conhecimento de vocês da engenharia de computação e da questão da transmissão e da questão de internet das coisas. Eu falo bastante internet das coisas porque, assim, onde eu enxergo a atuação de vocês, e eu sei que vocês gostam muito de desenvolver hardware, é onde vocês vão ter muito mercado de trabalho daqui para frente. Porque hoje o pessoal fica assim, não tenho onde trabalhar em sistemas embarcados no Brasil. Realmente, se tu quiser estagiar em sistemas embarcados, você não vai achar estágio em lugar nenhum, porque a gente não tem empresas que desenvolvem sistemas embarcados. Mas a gente tem essa oportunidade de mercado, que é a internet das coisas. Então, assim, é onde vocês vão ter as maiores oportunidades de criar produtos, de criar startups, de entrar nesse mercado que está chegando, e aqueles que se anteciparem vão levar a melhor, porque sempre assim, os primeiros sempre vão levar a melhor, que existe todo uma história sobre isso, né? Aqueles que saem na frente talvez não sejam os melhores produtos, mas são os seus que vão acompanhar a maior fatia do mercado. Então, assim, e se vocês olharem assim, as startups hoje, tem muito mercado financeiro, tem muita fintech que está se deslanchando, mas tem todo esse outro lado aí que ainda nem começou a entrar no jogo. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para vocês. E esse conhecimento com relação à rede, ele é muito importante, porque se o sistema não... Assim, o sistema coleta os dados e joga esses dados para algum lugar. Quer dizer, vocês vão precisar de transmissão. E aí, o que eu queria fazer o link com esse pessoal de Goiás que eu conversei ontem, eu conheci uma pesquisadora, que agora ela já está no nosso grupo ali, ela já está trabalhando junto, a gente já está escrevendo coisas junto, tanto para a qualidade da água quanto para o estresse, que é os meus 2 trabalhos que eu tenho estudado. E ela, assim, ela é química, né? Ela está lá na Universidade de Goiás desde 2018, fez concurso, é uma doutora recente, né? E ela faz sensor químico ou biológico.
Então, ela consegue medir várias coisas que, assim, pega ali o suor e pelo suor consegue medir, por exemplo, cortisol, que é um hormônio. Ou pega e coloca alguma coisa ali na água e consegue verificar a quantidade de cloriformes fecais que tem na água, sei lá, qualquer coisa química. E isso é uma coisa muito legal, porque hoje os nossos sistemas, e quase todos os trabalhos que vocês forem olhar publicados de medição de qualquer coisa, são sistemas muito na versão protótipo. Tipo, o cara vai ali, compra os sensores, os transmissores, os microcontroladores da China, né? Vai ali no AliExpress, o Shopee, sei lá onde, Shopee, seja lá onde for, e o cara monta o seu protótipo e faz aquele esqueminha ali, e às vezes nem transmite para nuvem nenhuma, só faz que funcionou. Tem um sistema, escreve um artigo e publica isso. E esses sensores que conseguem medir as coisas são sensores físicos. Então, assim, tem muito trabalho de sensor físico. Daí eu conheci a pessoa que faz sensor químico e trabalha com vestíveis químicos. E ela não sabe transmitir. Olha só, ela não sabe como tira o dado do sensor e joga numa nuvem. E aí, isso eu sei fazer. Então, os conhecimentos hoje vão se somando. Ninguém consegue fazer uma solução boa sozinho. Tipo, eu não entendo nada de sensor químico, mas eu entendo de transmissão, eu entendo de nuvem, eu entendo de tomada de decisões, eu entendo de inteligência artificial, eu entendo uma série de coisas que essa turma ali que trabalha na química não entende. Então, as equipes de trabalho hoje, elas são multidisciplinares, elas têm que ser multidisciplinares para a gente poder criar soluções melhores. Então, isso eu queria dizer para vocês da importância de saber trabalhar com transmissão de dados dentro desse nosso universo, né, que é a parte da computação. É claro que tem gente que se especializa, e aí eu tenho colegas que são da engenharia de software que sabem montar sistemas maravilhosos, tem gente que trabalha mais com inteligência artificial do que eu, tipo o professor Antônio, ele trabalha muito com inteligência artificial, mas a área dele é imagem, e ele trabalha com dados de imagem. Então, por exemplo, só a imagem não me serve, eu preciso analisar dados que a gente chama que é multimodal. Então, eu preciso ir casando conhecimentos e agregando valor para a gente ter um projeto daqui a pouco, ou alguma coisa mais robusta, que se aproxime assim, de uma solução, sei lá, para jogar no mercado, ou mesmo para financiar uma pesquisa maior, integrando assim, várias instituições aí das quais eu trabalho. Né? Então, é super importante vocês conseguirem saber o que fazer com os dados. Né? No caso, essa professora, ela está criando vestíveis e ela não sabe como que ela vai transmitir. Se ela não consegue transmitir, ela não consegue colocar um produto no mercado, porque hoje tudo está conectado. Né? Ou fica que nem aqueles sensores de... Tipo esse sensor agora que identifica essa pessoa, o teste de Covid. Você sabe como é que é aquele testezinho que tem um coisinha de plástico assim, tem os pauzinhos? Que sai um tracinho ou sai dois tracinhos. Agora mesmo está chegando até o teste caseiro, né? Vocês ouviram falar disso? Sim, sim. E como é que a pessoa informa que ela fez o teste caseiro? É aquele que vem um QR Code junto, então, escanear. A pessoa tem que colocar dentro do sistema, né? Porque ele não vai transmitir para o sistema sozinho. Está vendo a importância da transmissão? Eu preciso que a pessoa pegue o resultado e mostre para o computador, ou pelo QR Code, né? Ou por alguma forma, ou por uma foto, ou por alguma coisa. Por quê? Porque aquele sensor ali, ele não tem transmissão. É um sensor químico, possivelmente tem enzimas ali dentro, ou como é que ela me explicou várias coisas que eu não sabia. Tá? Então, tem questões de moléculas ali que identificam realmente que aquilo lá. Então, tipo, esses sensores são extremamente confiáveis, porque usam esses componentes químicos, reações químicas, e tem alguns que são até reações elétricas. Ela me explicou várias coisas, tá? A gente deve escrever um capítulo sobre isso.
E aí, para dar aquele resultado. Então, são extremamente confiáveis esses resultados, em função desses componentes químicos que vão dentro do sensor. Só que são sensores, na maioria das vezes, então, esse é um tipo, aquele da glicose que fura o dedo para a pessoa ver o nível de glicose também é outro tipo. Então, assim, tem vários tipos de sensores que já estão bem resolvidos dessa área química e biológica, mas que não tem transmissão. Porque eles não sabem como tirar o dado dali e jogar no equipamento. Então, isso é uma baita de uma lacuna de pesquisa. Então, como é que faz isso? Aí, hoje, eles estão fazendo isso. Tá? Eu acho o resultado ali, aí, para mim informar o resultado, eu tenho que tirar uma foto, eu tenho que usar um QR Code, ou eu tenho que usar alguma coisa que transfira esse dado do sensor para dentro de um sistema. E aí, esse sistema precisa ali identificar, né, que a pessoa fez o exame, tal. Então, são ainda questões a serem resolvidas, né, e que daqui a pouco, se tu achar uma maneira de transmitir de um tipo de sensor desse, tu consegue aplicar isso em vários tipos de sensores que estão por aí, né, então assim, só para deixar bem claro para vocês a importância que é estudar essa parte de comunicação dos dados e que realmente ainda tem muito ali a ser resolvido, né? Parte de segurança é outra que, pelo amor de Deus, tudo precisa de segurança e nada está resolvido, não se sabe como é que vai fazer, não sabe, simplesmente não sabe qual é o melhor algoritmo, o que vai, de que forma que a gente coloca a segurança nesses pequenos pacotes de transmissão. Se vocês acompanharem ali os materiais de rede de sensores, vocês veem, o processador do sensor e o microcontrolador que está sendo usado não tem capacidade de processamento. As redes normalmente não têm capacidade de armazenamento ali e de colocar muita coisa no pacote, porque são pacotes com dados pequenos, são coisas muito pontuais. Então, o que acontece? Não tem segurança. E aí, qual é a melhor forma de colocar a segurança nesse tipo de rede? Como que eu vou colocar um sistema para funcionar na área da saúde se eu não consigo garantir a autenticidade, a integridade e a confidencialidade desses dados? Como que eu vou ficar transmitindo dados de paciente, por exemplo? Né? Então, isso são também outras lacunas e áreas que vocês podem seguramente investir aí futuramente, que vocês, se acharem boas soluções para isso, vocês têm chance de sucesso. Mas, Miguel, pode falar. Por isso que tem muita gente pesquisando sobre a aplicação da blockchain na área do hardware nessa área. Já que a blockchain, como é utilizada na criptomoeda, e quando tu cria uma criptomoeda, ela acaba meio que sendo única, e quando tu altera, tu acaba negando todas as outras. Eles acham que fazendo dessa forma, tu acaba meio que garantindo uma certa segurança. Já que se tu altera algum tipo de recurso físico, todos os outros recursos têm que ser mudados, senão tu não consegue autenticar ele naquela rede. Então imagina o trabalho de um hacker ter que modificar uma câmera ou modificar algum equipamento ali de saúde para ele ter que autenticar aquele recurso naquela rede, ele tem que autenticar todos os recursos que estão dentro daquela rede. Então imagina o poder de processamento que ele teria que ter ou o tempo, né? Então eles meio que acham que dessa forma poderia cortar um pouco do problema. Blockchain é uma das alternativas, né? Mas ela ainda não está consolidada, tá, Miguel? Porque também tem outras coisas Sim, que tu não. E outra coisa, a gente consegue um dos. Tipo assim, eu não sei se vocês já estudaram segurança na vida de vocês, mas eu já estudei um pouco. A professora já estudou de tudo um pouco. Mas é assim, vocês têm que garantir autenticidade, integridade, confidencialidade no mínimo. São esses 3 pontos que a solução de segurança tem que garantir. Então, quando eu uso blockchain, o Miguel ainda falou, eu consigo autenticar, eu consigo dizer que aquele elemento é quem ele diz ser. Mas eu ainda tenho a questão dessa transferência dos dados e a integridade e a confidencialidade, né? Então, acho que é por isso que ainda não está consolidado, mas é uma das alternativas que tem sido pesquisada e eu acho que a maioria dos trabalhos em IoT tem investido bastante em blockchain,
técnicas de blockchain para isso, né? E é um caminho, mas é um caminho que ainda não está definido. Por isso, porque é um problema extremamente complexo. E a gente tem vários tipos de dispositivo, e a gente tem vários tipos de aplicações, e nem sempre uma solução pensada para um dispositivo específico vai servir para todas as soluções. Por isso que é um problema interessante para ser investigado, porque existem N possibilidades de se trabalhar. E aí não vai existir uma solução que vai resolver todos os problemas, mas vai ser um conjunto de soluções. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente tem a Bianca, que vai defender o TCC. Os TCCs, depois tem que falar sobre isso. O professor Fábio criou uma página ali com os horários das bancas. Tá? Então, eu tenho ali a Bianca, que vai defender o TCC dela dia 17, acho que é. E ela está trabalhando exatamente nisso, em camada de segurança para um vestível que foi feito por um estudante o ano anterior, né, que era orientando o Fabrício, pelo Vinícius Zanon. Então, o Zanon fez um vestível sem fio para eletrocardiograma. E aí não tinha pensado em segurança. Então, o trabalho da Bianca é criar uma camada de segurança para esse sistema, se ele for jogado num sistema de IoT. E ela está testando vários algoritmos de criptografia para ver questões de desempenho. Então, por exemplo, quanto que o algoritmo X aumenta de tempo, porque vocês sabem que esses exames, quando envolve saúde, a gente não pode demorar. O delay tem que ser curto, né? Porque numa dessas, a pessoa infarta no meio do caminho, né? Desses dados de transmissão. Então, tem uma série de dificuldades no ambiente real que muitas vezes no ambiente simulado ou que nas nossas soluções, nos nossos protótipos, a gente não precisa se preocupar. Mas quando pensa em colocar nisso como um produto ou nisso virar sei lá, uma startup lá na frente, a gente tem que combinar as questões reais do mundo real dentro desse problema. E aí, então, ela está testando esses algoritmos, né? Vai propor, então... inicialmente eu tinha dito para ela estudar blockchain, mas aí ela fugiu do blockchain, foi para o lado da criptografia, quis colocar a camada lá na parte do servidor, enfim, no back-end, enfim, né, onde ela tinha mais afinidade, que era a parte da programação. Mas está usando o Node.js, está usando o Zesp, então, enfim, são várias coisas assim que estão associadas ali no trabalho dela. Acho que vai ficar um bom resultado também, vai ser um trabalho que vai dar para publicar lá na frente, por ter essa característica de uma proposta de solução de coisas que as pessoas estão pesquisando e não sabem para que caminho que vai, né? Mas, enfim, então é importante conhecer tudo isso, e é importante conhecer esses protocolos de comunicação, porque os protocolos mesmo já não têm segurança. É uma pena que a gente não conseguiu trabalhar de forma prática, porque se você ver a simplicidade que é esses nomes que a gente trabalha ali do NRF 2401, tipo, o pacote é meia dúzia de caracteres. Como é que eu vou colocar segurança num negócio desse? Como é que eu vou botar isso numa aplicação real se eu não consigo garantir integridade, confidencialidade, os itens de segurança, né? Dependendo da aplicação, ok, não vai ter problema, mas se for uma aplicação, por exemplo, em área que envolve pessoas, a gente já tem um baita de um problema para resolver, né? Porque daí tem que usar um outro dispositivo, um outro tipo de rede, talvez mais caro, mas que tenha essas questões de segurança mais, tipo, não é, a gente não pode dizer que são totalmente seguras, porque nada é totalmente seguro, né? Não existe isso. Enfim, mas assim, um pouco mais robusto em termos de segurança do que equipamentos que são mais baratos e a gente não consegue nem implementar ali uma segurança básica, né? Porque você sabe que algoritmos de criptografia envolvem uma matemática ferrada em cima, né? Assim, todos eles são, então, tipo, para quem já fez modelagem lá e estudou aqueles algoritmos de de números aleatórios, se vocês acharam complicado aquilo, vocês imaginam algoritmos de criptografia, que tem que envolver chave, daqui a pouco... Aliás, hoje em dia,
eu acho que a maioria dos sistemas cifrados é chave. Né? Tem que ter uma chave pública e uma chave privada, porque não, né? Por exemplo, até a própria certificação ali do governo funciona por chave e SMS. Eu recebo, se eu quero autenticar um documento, eu tenho que colocar a chave de SMS que eu recebo lá para autenticar o meu certificado digital. Então, a certificação, ela avançou bastante, mas a gente ainda depende desse esquema da chave, que envolve transmissão de celular, que envolve SMS. Então, que é mais seguro do que simplesmente confiar em coisas que estão na rede. Né? Mas aí a discussão vai longe, né, gente? Mas é uma área que precisa bastante atenção também. Deixa eu lembrar o que mais que vocês tiveram de sensores ali. A parte de roteamento. Para que eu preciso de roteamento? Quando eu preciso de roteamento? Em quais redes eu preciso de roteamento? O que vocês acham? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, se vocês mais ou menos assim que eu vou cobrar lá na prova da semana que vem. Então, essas são questões que eu acho importantes. Mas, assim, roteamento em rede de sensores. Tem um arsenal lá de tipos de roteamento. Mas o roteamento em si, quando que ele vai ser necessário? Quando que vocês vão ter que pensar em rotear numa rede de sensores? Em que tipo de problema vocês vão ter esse tipo de questão para resolver? Ou vão ter que se preocupar se a rede faz roteamento A, B ou C, por tempo, por custo, por o que seja, né? Quem dos trabalhos tem algum trabalho de Zigbee? Não. Não. Vocês estão aí? Sim, eu tô aqui. A maioria é loura, trabalho não, o que de quê, mais? professora? Qual é o tipo de rede que vocês escolheram? Vamos ver aí. Qual é o teu, Alacides? Se eu não me engano, é sem fio, mas. Pera, sem fio, não. Todas são sem fio, mas. Boa! Rádio. Qual rádio? Qual protocolo? Aquela que tem as tags. Só que aí, no caso, seria o RFID, eu acho, né? Só que daí, para utilizar ele com aqueles que transmitem os que não são passivos, os que são ativos. Daí, no caso, teria que fazer uma... a gente pesquisou até, que tá no resumo que a gente entregou à professora, que lá no CDC dos Estados Unidos, por exemplo, é uma ideia que tem de fazer uma rede com esses RFID inverso, que ela chega a ser um pouco mais barata para fazer a transmissão dos dados. E ela reaproveita já... O nosso trabalho é aquele das minas subterrâneas, no caso. E daí, com essa rede, tu consegue aproveitar tipo, uma rede já existente, que normalmente se tem, da comunicação, se tu adaptar um pouco, algo assim. A gente estava dando uma olhada nisso. Tem bastante informação lá no CDC dos Estados Unidos sobre essa parte de mineração e comunicação subterrânea. Vocês têm a dificuldade do ambiente ainda, né? Não sim, é qualquer rede que vai funcionar ali. E mesmo essas... É que radiofrequência é tribom, mas radiofrequência qualquer coisa é obstáculo. Sim, a até o corpo da gente é obstáculo. Então, sim. tipo, ela funciona, mas assim, ela é bem sensível com relação a obstáculos. Né? Qualquer radiofrequência. Mas, enfim, a RFID, ela tem algumas características legais, mas eu acho que ela não chega a fazer roteamento. Né? Assim, não, mas para transmissão, como é o nome é? Que tinha outra linha, qual é? Dirty alguma coisa que se referia.
Nossa, não tá na cabeça A cabeça exatamente. está em outro lugar. Qual é a prova da semana que a cabeça está na Ah, prova? tem 2 provas amanhã. Tem 2 provas e um trabalho para fazer amanhã, professora. Tá vendo que eu conheço vocês? Tá, mas assim, independente, vamos tentar outra aí. Quem vai usar a loura? Eu vou usar loura. Loura não tem roteamento. Por que que loura não tem roteamento? Aí, professor, aí pegou. Bom, olha só, vamos pensar. Loura, ela é para grandes distâncias, Sim, mas ela também pode ser usada para distâncias menores. Então, por exemplo, se vocês instalam loura no prédio, digamos aí no prédio onde vocês moram, ela dá um alcance de 2 quilômetros. Então, tem como usar loura indoor? Tem como usar loura indoor. Tá? O alcance é um pouco menor, porque em campo aberto ela vai para 8, 10 quilômetros. E para onde tem bastante obstáculo, ela fica em 2 quilômetros o alcance dela. Mas 2 quilômetros é porra, distância para caramba, né? Então, dá para pensar em soluções indoor para ela também. Ela não tem roteamento porque ela é feita numa topologia, e aí é que a gente tem que falar um pouco de topologias, que estava lá no material, mas eu não sei se vocês assistiram, se vocês leram, eu já não sei o que vocês estão fazendo, né? Eu estou mais perdida que vocês. Mas, assim, toda rede tem topologia, tá? Então, agora é aula de redes, tá? Então, toda rede tem uma topologia. Essas redes que a gente fala de sensores, elas são do tipo ad hoc, e está lá no início da disciplina que a gente fala de rede infraestruturada e rede do tipo ad hoc. Rede do tipo, ou ad hoc, se vocês quiserem, né? Redes do tipo ad hoc, elas são redes que elas não têm aquela infraestrutura que nem vocês usam aí na casa de vocês um roteador. Esse roteador, ele é sem fio, mas ele está interligado numa infraestrutura que vai ligar à internet, correto? Então, ela é uma rede infraestruturada. Quando eu tenho uma rede ad hoc, ou ad hoc, eu tenho aquela rede de comunicação, mas em momento algum ela está interligada numa infraestrutura maior. O que eu posso ter é um ponto de transmissão que vai ligar esse conjunto de sensores numa rede maior. Mas ela em si não tem esse suporte infraestruturado. Então, essas redes de sensores, normalmente elas são redes de dados muito específicos, por exemplo, temperatura, umidade, pressão atmosférica, dados que são numéricos, salinidade, assim vai, pH, são dados numéricos que vão ser transmitidos no meio dessa rede e em algum momento eles vão para uma determinada nuvem. Então, assim, eu tenho topologias de rede que são do tipo estrela e eu tenho topologias de rede de sensores que são do tipo cluster tree. Tá? Então, basicamente, são essas duas. O que é uma topologia estrela? É o LoRa. Eu tenho um gateway e eu tenho os nodos que vão pegar esses dados e vão transmitir para esse gateway. Ela tem só um hop, ou seja, ela tem um salto só. Eu tenho 2 quilômetros de um salto, ou 8 quilômetros, 10 quilômetros de um salto. Então, como ela tem uma distância muito grande, porque ela é feita para aquela faixa mais baixa de frequência, que é os 900 MHz, ela atua nessa faixa, então ela consegue distâncias maiores devido a essa qualidade física das ondas eletromagnéticas desta faixa de frequência. Então, eu consigo transmitir por distâncias maiores, mas menos quantidade de dados. Então, eu não tenho necessidade de fazer roteamento. Eu faço um salto só. Tá? E ela é do tipo estrela. Então, ela só funciona no tipo estrela? Sim, ela só funciona no tipo estrela. Por quê? Porque isso é uma qualidade do protocolo, da rede. Ela foi feita assim. Por outro lado, a gente tem redes que permitem fazer esse tal de cluster tree. Então, eu posso ligar um sensor no outro. Quem vai definir a quantidade de sensores e a distância vai ser o protocolo. Por exemplo, o Zigbee eu posso ligar 65 mil nodos. 65 mil nodos, diz o protocolo. Vocês conseguem imaginar uma tripa de 65 mil nodos, um conversando com o outro?
Então, eu consigo montar um negócio que se chama cluster tree, ou seja, uma árvore. Eu pego o dado e vou mandando para frente. Esse que recebeu, manda para frente, manda para frente, manda para frente, e eu posso atingir distâncias maiores do que o protocolo me permite, fazendo uma espécie de árvore, um transmitindo para o outro. Dentro dessa árvore, tem nodos que são roteadores e tem um coordenador da rede, que é o responsável por transmitir esses dados para uma nuvem. Então, esse tipo de rede se chama cluster tree. Quais são os protocolos que funcionam em cluster tree? Basicamente, os I3E 802.15.4. Então, entra o Zigbee, entra o... Como é que é o nome dos outros modos daquele? Vai faltar o nome. Mas, assim, basicamente, quem tem essa estrutura 802.15.4 funciona dessa forma. Outro que funciona em cluster também é o Sixlopan, que também tem como base a parte física I3E 802.15.4. Enfim, normalmente sensores que têm uma distância menor. Então, esses sensores que entram nesse formato que permite a topologia cluster tree, eles são sensores que vão ali, diz o protocolo que são 100 metros, mas na prática não chega a 100 metros. Os meninos testaram aqui, a gente tentou uma vez fazer um cluster tree aqui na unidade do Jardim. A gente queria fazer uma ligação de rede com vários nodos que fosse lá do LARME até as salas de aula. Só que os meninos não conseguiram montar essa rede. Porque quando chega lá na prática, que tu tem que fazer as coisas funcionarem, não é assim tão simples quanto no simulador, que tu vai ali só aperta 2 botãozinhos. E aí eles conseguiram, acho que, ligar no máximo, acho que uns 30 nodos. Enfim, mas a quantidade de dados que transmitia é muito inferior do que estava no protocolo e a distância também, que dizia 100 metros, eles conseguiram ali transmitir no máximo 40 metros entre um nodo e outro. Então, assim, mas ela permite fazer esse formato de árvore. E aí vocês conseguem, né, ligando um nodo no outro, numa distância maior. Aí tem que ter o cuidado das baterias, né? Porque onde é que tu vai colocar esses nodos? Tem que ter alimentação, ou tu tem que ter um esquema de controle de quando que aquela bateria acabar, o que tu vai fazer com aquela bateria, né? Precisa ter esse cuidado. Tirando o LoRa, que as baterias duram 10 anos, o restante usa, mesmo deixando dormindo os nodos, eles gastam bateria. Fala, Miguel. Eu estava vendo ali no trabalho que a professora pediu para a gente recolher trabalhos que se referem ao nosso tema, né? E muitos dos trabalhos que eu tinha juntado junto com o Jaior, eles botam esse protocolo I3E 802.15.4. Muitas das vezes como parte principal da transmissão de dados ou como uma parte secundária. Quando eles botam que é com RFID, mas também tem isso daqui. Eu não sei porquê, mas eles sempre botam no trabalho, sempre é referenciado que está com esse protocolo. Porque era o mais utilizado. Até surgiu o LoRa, era o mais utilizado, porque não tinha outro protocolo. Durante muito tempo, funcionou só o 2.4 GHz, até porque era uma das bandas mais utilizadas e a que estava liberada. E aí demorou para surgir essas tecnologias aí do 900. Então, vocês têm a LoRa, tem o Sigfox, que já está morrendo, né? Já nasceu e já está indo, porque estava com problemas financeiros lá na França. Eu acho que estava para ser leiloada, se não conseguissem investimento, eles iam ter que encerrar as atividades, né? Que é a concorrente direta do LoRa, se chama Sigfox. Aqui no Brasil é muito fraquinho ainda, mas na Europa eles tinham bastante área de cobertura. Tipo, a Sigfox funciona tipo uma rede celular, assim. Então, vocês compram o serviço, colocam o sensor aí no dispositivo de vocês e ele transmite para
para esse gateway, para essa nuvem, e só que vocês pagam o serviço. Né? O LoRa, vocês podem fazer tudo isso com a nuvem de vocês, ou criar uma nuvem, ou usar um serviço Google, Amazon, AWS, né? O que for, integrar os dados. Mas o Sigfox não te permite tu não tem a liberdade de criar a tua nuvem, tu tem que usar a nuvem deles. E aí é um serviço que é pago, né? Tipo celular, vocês pagam para usar. E as nossas experiências aqui não foram muito boas, não sei, eu não acompanhei o trabalho do Luan, mas era um estudante que fazia projeto com o Roterval, e eu sei que no TCC dele ele conseguiu fazer mais coisas com o Sigfox, mas as nossas experiências com o Sigfox não foram muito boas. Né? Assim, tipo, de trabalhos de aluno, eu me lembro que a Marcele fez umas petições e tal. Enfim. Isso alguns anos atrás, ainda antes da função da pandemia. Mas a maioria dos trabalhos que vocês vão encontrar vai falar de RFID, de 800, 215.4. Existe uma gama, até esses dias eu tinha deixado um material para vocês, que era uma sugestão de leitura, que são novas redes que estão surgindo. Então, cada ano surge rede nova. Então, aquele NB-IoT, eu não lembro se eu coloquei para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que foi na semana 13. Tinha um documento com essas novas. Uma série de redes novas que vem surgindo. Por quê? Porque esse mercado de internet das coisas ele vai movimentar muito dinheiro, gente. Sim, sim. E aí tem surgido novidade. Então, por exemplo, a RFID e 3.800, o 815.4 ele só não vai sumir por causa do 6LoWPAN, tá? O 6LoWPAN ele é um protocolo de nível um pouco mais alto, né? Então o I3E802.15.4 é a camada física. E aí, em cima dessa camada física, tem esse 6LoWPAN. Por que o 6LoWPAN não vai sumir? Porque o 6LoWPAN ele é o único protocolo de rede de sensores que opera com endereçamento IPv6. E aí, isso permite integrar com a internet. Então, essa característica que tem esse protocolo, ela é essencial para o funcionamento desses dispositivos e para eles existirem dentro de uma rede de internet, por exemplo. Os outros dispositivos não usam esse tipo de endereçamento. E, por exemplo, LoRa até agora não tem como integrar com o 6LoWPAN. Daqui a pouco eles vão ter que fazer um gateway para isso, porque não vai ter como funcionar tudo numa rede só, num protocolo só. Vai ter que ter uma forma de interligar as coisas. Deixa eu ver. Atualizações está lá na semana 12, que eu tinha deixado para vocês um documento com algumas sugestões de leitura. Está na leitura complementar. Não, semana 12 estava lá no material da semana 12. Ali tem vários tipos de rede. Deixa eu abrir aqui. Tem o Bluetooth, tem o ZigBee, né, que esses são os conhecidos. Deixa eu... tem o sub 1 GHz, que esse também já está no mercado. E aí tem um tal de thread. Essa eu acho que era a mais diferente dessa época aqui. E eu escolhi alguns que já estavam no mercado, tá? Mas tem outros. Diga. Tá, a gente estava falando sobre segurança de IoT, de rede. O LoRa, ele tem alguma outra falha ou os hackers utilizam alguma outra forma? Porque eu tinha visto aqui um TCC de um rapaz que ele tentou meio que fazer o LoRa quebrar na base da força bruta, utilizando
o negação de serviço, o LoRa não caiu. Ele tem alguma falha, alguma coisa desse tipo, assim? Ele não é criptografado, por exemplo. Já te diz alguma coisa. Já diz alguma coisa. Então eu acho que ele não usa nenhum tipo de Só o fato dele ser proprietário, ele já não é auditável, já é ruim aí. Não, aí não é tanta coisa, né? É sim, Aí- cara, porque ninguém pode auditar o que é esse código. A maior parte de segurança, por que o Linux, o BSD é muito mais seguro do que o Windows? Porque o código é auditável. As pessoas podem ir lá e testar. Na verdade, até o privado dá pra tu auditar, tá ligado? Tá ligado? Os bug bounties. Cara, mas isso daí é praticamente reverse engineering. Quando é aberto, você consegue ir lá e ver, testar certinho do jeito que é. Esse é o maior problema do LoRa. É por isso que até entrar para comentar, professora, a senhora chegou a ver o meu resumo? Essa semana eu vou pegar tudo de rede sem fio para dar nota. Tá? Eu consegui terminar a parte ali de modelagem, porque eu descobri que os meninos não tinham me mandado ainda nem o texto do T1, fui catar os textos, não tinha texto, e aí eu consegui dar as notas deles de algumas coisas e da prova. Agora eu vou pegar essa semana, vou finalizar ali o que eu tenho de coisa para corrigir. Até eu ia falar para vocês, o que tiverem que entregar, entreguem essa semana, que eu vou começar a dar as notas de vocês ali, tá? Que eu não li ainda, mas eu vou ler essa semana. Tá? Então, se a senhora lê... se a senhora lê lá, tem uma... Eu falei de uma tecnologia meio diferentinha lá, que é open source, e é praticamente, não diria um rival do LoRa, mas ele não opera tão longe quanto o LoRa, mas tem algum pessoal que conseguiu. Dash 7. É concorrente do LoRa. Então. Olha, eu até não coloquei ele aqui, ó, mas esses aqui são os basicão, né? BLE, Bluetooth, o Zigbee é o 802.15.4, mas assim, eles estão tentando, eu acho que se manter de alguma forma no mercado, então eles vão ter que melhorar essa questão, e aí eu acho que essa Zigbee Alliance, ela tem muita força, então possivelmente que eles vão se integrar aí com algumas novas tecnologias. Tem o sub 1 GB, né, que também tem aparecido aí no mercado. Tem um aluno de mestrado, o professor Ricardo, que fez trabalho usando esses motes sub 1 GB. Depois eu posso até disponibilizar para vocês o nome, para vocês darem uma pesquisada, ou se quiserem trabalhar com esse tipo de tecnologia. E na época que eu fiz essa pesquisa aqui, eu tinha visto essa thread, que eu também não conhecia, que é um protocolo para rede mesh, tá? E também, assim, está com bastante força para a questão de smart homes, né? E o que está acontecendo? Está entrando no mercado muita rede específica para um determinado tipo de aplicação. E isso, por um lado, é bom, né? O pessoal começa a usar, vê que funciona, é um produto mais comercial, mas, por outro lado, daqui a pouco a gente vai ter vários produtos comerciais e nada vai ser interligado do jeito que eles estão pensando. A internet das coisas, todo mundo está interligado com todo mundo. Então, acho que daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu antes da gente ter a internet, o TCP/IP, que eram várias redes proprietárias resolvendo problemas de forma proprietária, mas nenhuma falava umas com as outras. Até que surgiu o TCP/IP para interligar todo mundo, né? Mas essa que tu está falando, Bruno, que bom que tu interrompeu, ela é sim concorrente do LoRa. Eu tenho pouco material sobre ela. Legal que tu escreveu ali sobre essa tecnologia, porque daí já dá para dar uma atualizada para os próximos semestres, né? Ela, o ano passado, acho que ela começou a surgir, porque assim, antes a gente mal ouvia falar em LoRa, daí entrou o LoRa no mercado, tá? Daí entrou o Sigfox, aí essa tecnologia que tu mencionaste, eu vi uma vez numa publicação só, e eles só faziam uma citação, assim, eles não faziam referência no uso dela, então acho que ela estava muito na fase inicial, né,
e essas coisas levam um pouquinho de tempo para se disseminar no mercado. E tu colocou referência lá no teu resumo? Eu peguei, sim, além da Wikipedia, né, que é a base de tudo, mas tem alguns sites que eu fiquei meio em dúvida, porque, assim, Eu não, melhor não comentar. Alunos de graduação não fazem referência à Wikipedia. A gente até é um pode site olhar. maravilhoso, professora. Esse pessoal que critica a Wikipedia, não, no mas não fundo, é todo crítica. mundo vai lá. Já vou te explicar por que tu Olha, não pode professora, usar. não julgue a Wikipedia, tá? Não estou julgando, não é julgamento. Olha só, não coloquem no TCC. Vou dar a dica. Não coloca a Wikipedia no TCC. Os trabalhos acadêmicos até pode. Sabe qual é o problema da Wikipedia? Ela não tem revisor em pares. E aí que está o problema. Tipo, eu posso escrever qualquer coisa lá e ela vai estar certificada que isso é verdade. Quando a gente fala que, por exemplo, o trabalho científico precisa de textos confiáveis, a gente tem que usar artigo científico, e aí vocês têm acesso ali a todas as bases de dados do mundo, ali, vocês são estudantes da UFSC, tirando alguns que são extremamente fechados, mas, enfim, assim, o acesso ele é bem amplo, né? Esses artigos são revisados em pares. Então, quer dizer, para esse artigo ser publicado lá nessas revistas, um par de doutores ou um trio de doutores avaliaram o texto, certificaram que está correto, selecionaram. Então, tem todo um processo por trás desses artigos, diferente do que a gente coloca na Wikipedia. Mas a Wikipedia é excelente para a gente, assim, não conheço tal assunto, vou lá. E aí eles dão umas dicas, aí vocês vão ali nas referências da Wikipedia e conseguem sair do zero de algum assunto para, né, alguma coisa. Mas no caso da referência de trabalho científico, ela perde o valor por causa dessa questão da revisão. Então, se vocês fazem um texto, por exemplo, do TCC baseado em Wikipedia, vocês vão tomar o maior pau do mundo na banca. Então, assim, é uma dica que eu gosto de vocês. Tá? De ouro, né? Não é que eu não confio, né, na Wikipedia, mas que realmente vocês não podem fazer os textos de vocês baseados nela por causa dessa questão da revisão. Fala, Bruno. Não, então, para sua alegria, professora, para nossa também, eu não pus só a Wikipedia, tem 6 referências lá no meu artigo, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, mas é só para vocês não dizerem assim, a professora não gosta do Wikipedia. Não é que eu não gosto, é que tem esse porém que é técnico. Não, mas tem 2 sites ali que eu achei muito bons, que é... Site também, tá? Mas nesse caso específico não tinha nada melhor, porque o Dash 7 Alliance é um site que da própria empresa que, tipo... Tá. Digamos uma empresa, do consórcio, mas é um consórcio. É que nem então, é um consórcio. Parece que quando isso foi criado, não tinha muito bem alguém que tomasse conta, e daí, ao criar essa Dash 7 Alliance, que toma conta do protocolo. Então, eles têm um site que fala um pouco mais lá deles, mas... Tem um outro que chama Haystack Technologies, que também eles falam que eles criaram a tecnologia, mas aí eu já não sei, porque tem o site oficial da Dash 7 e eles falam que criaram, achei muito bom. Então tá os 2 lá, eles falam bastante dessa parada e como eles usaram lá e as especificações, tudo estão lá. Tá, olha só, quando a gente não sabe o que fazer com relação à referência, quando os protocolos são do IETF, que é o International Engineering Task Force, que faz parte do grupo da internet, vocês têm um negócio que chama RFC, Request for Comments. Então, toda especificação de protocolo que tem RFC, usem o RFC, tá? Porque aquilo ali é como se fosse um padrão de fato. Várias pessoas trabalharam naquele documento, são grupos de pesquisadores, grupos de grandes universidades que desenvolveram os protocolos e criam esse RFC. O RFC é uma norma que faz parte da internet. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando em protocolos e não tiver achado nada de, achei um RFC, pode usar o RFC que ele é confiável, tá? Quando se trata de essas tecnologias mais comerciais, e aí entra Bluetooth,
entra o Zigbee, entra esse .7, né, o nome? Dash 7. Eles vão ter sites dessa aliança, e aí é bom vocês procurarem se existem white papers. White papers são documentos criados e artigos escritos pela própria instituição, pela companhia. Sei lá, a IBM tem white papers maravilhosos, Microsoft tem white papers. Então, assim, white papers são documentos que são criados, que vai ter ali um nome de um autor, vai ter. Também é legal de referenciar, pode usar, não tem problema, né? Então, assim, são só pequenos cuidados quando vocês vão escrever. Por exemplo, eu pegava muito no pé dos meus alunos, que às vezes eu fazia algum trabalho, escreve um artigo sobre tal coisa, ou faz um relatório, e aí vinha aqueles tech tudo, mundo digital, olho digital, sei lá. Gente, não dá para fazer artigo baseado em tech tudo, né? Os caras até podem escrever ali direitinho e tal, mas não dá para se basear naquilo ali, ainda mais coisas que vocês têm outros materiais de referências bem conhecidos. Por exemplo, se eu disser para você assim, faça um texto sobre 3.802.15.4, cara, o cara que pegar qualquer site da internet para fazer, vai tirar uma nota bem baixinha, né? Porque existem N documentos que falam de 3.802.15.4. Então, não faz sentido tu ir lá num cara que já mastigou a informação e jogou numa mídia social do jeito que ele quis, com a visão dele, para colocar num trabalho técnico. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Não tem lugar nenhum, só tem essa alternativa. Daí a gente vai nessa alternativa de site mais comercial. Mas se tem outras alternativas, busquem as outras alternativas. Nem que seja para vocês darem uma lida por cima, assim, nossa, isso aqui está legal, tal, vou poder usar. Mas não se baseiem naquele primeiro que aparece no Google ali que vocês acharem, né? Vão no portal da CAPES, procurem nesses artigos que estão disponíveis. Eu estou falando mais aqui dos textos agora para quem vai terminar o curso, tá? Porque realmente tem que ser texto mais qualificado. Ou, por exemplo, para quem quiser fazer aquele caminho ali do Guilherme, né, que é desenvolver um artigo científico com o seu trabalho de pesquisa, com o seu orientador, com o professor que vocês trabalham melhor, ou de um trabalho que vocês desenvolveram na disciplina, que nem a Jennifer fez, que eles publicaram em revistas e congressos que são qualificados. Então, eles não vão precisar fazer o TCC1 e o TCC2, eles vão defender esse trabalho numa banca, e eles vão aproveitar isso, porque eles tiveram um trabalho qualificado, aprovado na comunidade científica. Então, é esse viés que eu quero que vocês entendam, de quando a gente qualifica o trabalho, quando a gente desenvolve um trabalho bem feito, a gente pode aproveitar isso, né, para outras coisas e publicar e, de repente, lá na frente, eliminar duas disciplinas, que é o TCC1 e o TCC2, com um artigo desses qualificados pelo Qualis, ou seja, A1, A2 ou B1, que é o que pelo nosso regulamento do curso, permite que vocês façam um aproveitamento sem precisar fazer a disciplina, né? Então, para vocês terem um trabalho desse nível aceito, vocês têm que tomar esses cuidados com as referências. Então, é nesse sentido que é a minha conversa, sabe? Mas para vocês irem qualificando os textos para poder chegar nesse ponto aí. Daqui a pouco, lá um pouco mais na frente, não sei em que semestre vocês andam, né? Está todo mundo espalhado em vários semestres. Ontem eu tive uma reunião com o novo presidente da EGEC, com o Moisés, ele disse, eu estou entre o quarto e o quinto semestre, ou o terceiro, quarto, o quinto semestre, quer dizer, ninguém sabe que semestre está. Mas faz parte, né? Ainda mais que esses 2 anos aí assombrosos que foram. Mais alguma colocação sobre tipos de rede? Então, essa semana eu vou colocar as notas, vou ler tudo que eu tenho para ler e dar nota para vocês. E fica, então, a apresentação do T2 semana que vem, segunda e quarta. E a prova, que eu vou tentar fazer uma prova um pouco mais tranquila do que foi semestre passado, né, em função desse recesso aí que eu não gostei muito.
Mas, assim, a prova ela vai ser das atividades que foram feitas. Então, por exemplo, eu cobrei um resumo da tecnologia, com certeza as questões desse resumo vão estar lá, vai ser uma questão da prova. Então, todas as atividades que vocês já fizeram ou que foram distribuídas ali ao longo do semestre podem aparecer na prova. Por exemplo, o funcionamento do DCF no I3080211, né? Como é que funciona o protocolo? Então, alguma questão disso. Acho que isso é importante, esses pontos mais teóricos, assim, de protocolo. Ou questão do roteamento, que no fim a gente enrolou, não falou muito, mas assim, dependendo do tipo de tecnologia, dependendo do tipo de topologia que eu vou usar, vai ter roteamento ou não. E esse roteamento vai depender, existem N protocolos de roteamento e muitos que têm sido feitos ali, principalmente, eu acho que 6LoWPAN tem um problema de roteamento sério por causa do tempo associado, ele cria uma árvore maluca de comunicação, assim, primeiro. Tem um trabalho do Felipe, que foi feito semestre passado, em cima de um simulador, que se chama... como é que é o nome do simulador que ele usou? Nossa, hoje as palavras estão faltando. Mas, enfim, tem um simulador específico para trabalhar com o protocolo, e até a gente enviou um artigo para Computer on the Beach, mas eu não sei se vai ser aceito. Ontem veio a resposta. Então, esse Computer on the Beach é um congresso da Univale, né? É um congresso, ele está hoje com uma expressão assim mais nacional, porque já teve algumas edições, então à medida que esses eventos vão se consolidando, eles vão ampliando, né, a expansão, ali o espectro deles. Então, hoje ele já tem registro de OID, né, então começa a se transformar assim em um evento um pouco mais atrativo para a nossa área. Então, a gente tem o trabalho do Eliel, que é na área de energia, que é um sistema de IoT para medidores inteligentes, smart meters, que foi aprovado ontem. Recebi hoje, acordei hoje com essa notícia ali do Zanon. Mas, assim, o Felipe também escreveu um artigo, não sei se vai ser aceito, porque do Felipe os resultados eles tinham que ter sido um pouco melhores. Ele trabalhou em cima de 6LoWPAN, porque assim, o problema que a gente queria ver ali com o 6LoWPAN era se ele era adequado para usar no sistema hospitalar, por causa da transmissão, por causa da questão dos obstáculos, questão que o ambiente hospitalar ele é todo problemático, né, porque tem várias interferências dentro. Mas, enfim, foi tudo simulado. Esse negócio de pandemia, a gente não conseguiu entrar numa unidade e fazer medições. Como é que é o nome do simulador que ele usou? Koja e Contic, né? Então, é um simulador para 6LoWPAN. A gente tem alguns simuladores que são específicos para redes. Tem o Koja, Contic e o Omnet, que são os mais conhecidos, né? Para quem quiser aí, né, se aventurar nessa área de redes e protocolos de redes que estão disponíveis, porque em redes é mais fácil trabalhar com simulado do que com experimental. Experimental às vezes sai muito caro, tem toda a questão de medição, planificação, mas dá para fazer também, mas é um pouco mais complicado. Simulado tem ali, bota para rodar no simulador, faz os testes, vê a viabilidade, muda o protocolo, programa outras coisas, né? E bota para rodar de novo. E aí o resultado é mais visível do que o experimental. O mais legal ainda é fazer os dois e comparar, né? O simulado com o experimental. Isso aí dá bastante trabalho, virar mestrado, doutorado. Enfim. Então, a questão do roteamento, existem esses diversos algoritmos. O roteamento ele é imprescindível para alguns tipos de rede. No momento que surgiram essas redes de maior alcance no formato estrela, o roteamento ele perdeu força, assim como a questão da bateria.
Até o momento, antes de surgir o LoRa e o Sigfox, e talvez o Dash 7S também tenha a mesma característica, a gente tinha um problema sério de duração de bateria. Então, esses protocolos que têm muitos nodos, que é o caso do Zigbee, do E30802.15.4, eles tinham um problema muito sério de bateria. Então, fazia sentido tu estudar algoritmos de roteamento e propor algoritmos de roteamento para economizar bateria. Né? Então, pensa, eu distribuo 1000 nodos numa rede. Como é que eu vou rotear de forma que eu gaste menos recurso, né? E menos tempo, e menos distância? Então, se estudou por um bom período de tempo, nos últimos anos, esses tipos de solução. Aí surgiu essas redes com a distância maior, resolveu um problema de larga escala que se tinha, né? Porque com um nodo de 100 metros para resolver um problema de larga escala, que é, por exemplo, monitorar